Olá, estudante, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo para você mandar bem na sua redação, tirar aquela nota alta, combinado? E se você está procurando aí que esse embasamento seja voltado para minoria social, ou educação, ou sustentabilidade, parece impossível que um repertório só, um embasamento se encaixe nesses três tópicos. Então, fica na aula que eu te garanto que você vai aprender. Já sabe, né? Aula é aula, então pega papel e caneta que eu tô te esperando. Bora pra aula. Hoje o tema da nossa aula vai ser esse carinha aí, ó. Zygmunt Bauman, isso daí, um polonês nascido em 1925 e falecido recentemente, em 2017. Ou seja, né, a literatura, a filosofia aí, aqueles estilos de época, sabe, modernidade, barroco, romantismo, sabe, considera ele como pós-moderno, porque principalmente o período que ele avaliou ali, que ele estudou, que ele produziu bastante conteúdo, foi a segunda metade do século XX, sabe, ali de 1960, 1970 para o final de 2000, tá bom? Isso é chamado de pós-modernidade, ou seja, depois do moderno. E pessoal, Zygmunt, ele tem vários estudos, tá? É uma riqueza de conteúdo toda vez que a gente vai estudar, se debruçar ali, entender o pensamento dele. O que eu quero trazer, observação, é um desses estudos, é um desse tópico, chamado de modernidade líquida. Olha só. Na realidade, esse conceito de líquido, ele jogou para a ideia da modernidade líquida, do amor líquido, das relações líquidas, do trabalho líquido. Então é como se você pegasse essa ideia principal de liquidez, fluidez, que ela se ramifica por vários outros pontos. Tá muito abstrato? Não, nada a ver, irmão. Veja essa frase dele aqui para a gente conseguir pegar essa ideia e aplicar no nosso dia a dia, tá? Ele fala que a única certeza que a gente pode ter é a incerteza. E quando o Zygmunt fala isso, pessoal, o que ele está falando? Ele primeiro considere aí, ó. Digamos que aquele período, até mais ou menos 1980, 1990, ele considera de tempos sólidos. Isso aí. E de 80, 90, principalmente dos anos 2000 para frente, esse período, tome nota, depois da internet, ele chama de tempos líquidos. E qual que é a comparação, Pro? Não sei. Vamos lá, pessoal, eu vou pegar aqui, como a gente vai para a prática, vou pegar uma situação bem do cotidiano, tá? Primeira opção, se eu quisesse, veja bem, comprar um cronômetro desse daqui, ó. Um cronômetrozinho, tá vendo? Como que eu poderia encontrar ou decidir pela minha compra desse cronômetro? Primeiro ponto, eu teria que separar um dia, ir num local físico, pegar lá meu meio de condução, seja a pé, de ônibus, de carro, seja do que for, de metrô, teria que me deslocar até um local que tivesse essas lojas. Primeira diferença dos dias atuais, né? Porque muito do consumo hoje é online. Hoje, comparando, se eu quiser comprar algo, eu vou acessar, vou colocar lá, comprar cronômetro online. Bom, primeira diferença já. Faz sentido aí? Segunda diferença, eu teria que andar em várias lojas, anotar preço, pesquisar forma de pagamento, pesquisar se tinha desconto. Eu teria que ficar fazendo uma pechincha ali. Normalmente você vai tomar de 2 a 4 comparações, né, concorrentes ali. Ok, e hoje? Eu posso abrir 4 abas no meu notebook, eu posso abrir 4 abas no meu celular, anotar os preços. Fez sentido aí para você? Que hoje, pessoal, é muito fluido, é muito rápido. A ideia da emergencialidade, tome nota desse vocábulo, desse termo aí, dessa palavra-chave, veio principalmente depois do advento da internet. Sim, porque a nossa forma de viver no geral, o trabalho, as relações, o comportamento, o consumo principalmente, foi muito alterado pelo advento da internet. Eu dei um exemplo, né? Vamos para outro exemplo agora. Vamos supor que você que está aí do outro lado, a gente combine de fazer aí um churrasco no final de semana, ok? Uma comemoração no final de semana. Pra quê, Pro? Não sei, imagina aí, pode ser um aniversário, um Natalzinho, um Dia das Crianças. A gente está precisando fazer um churrasco.
Será que todos os meus amigos e os seus amigos, ou qualquer pessoa que a gente leve da família, enfim, será que todas essas pessoas a gente conheceu de forma presencial? Será? Dá uma olhada, avalia seu entorno. Todas elas? Não teve ninguém aí do seu entorno que você conheceu através da internet? Seja, sei lá, você conheceu o Carlos, que ele trabalha na mesma plataforma que você, e daí você conheceu ele através dessa plataforma. Seja que você trabalha na sede 1 e o Carlos trabalha na sede 2 e você conheceu ele através dos e-mails, através do telefone, através do contato da tecnologia e só depois de anos que vocês viraram aí amigos, enfim, mais próximos. Que lindo! Então perceba só, as nossas relações, elas foram alteradas por causa do advento da internet. Hoje, o nosso meio de relacionamento social nem sempre ele é físico, nem sempre ele é tete a tete. Seja algumas pessoas mais, ou seja as outras pessoas menos, seja algumas sociedades, algumas regiões, em maior ou em menor proporção, mas a relação que essas pessoas têm com outras pessoas, relacionamento interpessoal, não é só físico, ele também é via tecnologia. Aí eu coloco tecnologia porque pode ser internet, pode ser telefone, pode ser e-mail. Fez sentido aí para você? Eu dei um exemplo nas relações, eu dei um exemplo no consumo, agora eu vou dar um exemplo no trabalho, nas relações de trabalho, tá? O que é esse trabalho líquido? Pessoal, principalmente ali depois de 1980, começam a haver prestações de serviços que elas não têm contrato. Por exemplo, aqui, ó, a questão da diarista. Sim, antigamente, ser a diarista não era trabalhar por dia, eu ia ser uma empregada doméstica que ia trabalhar por mês. Eu teria que ter ali minha carteira de trabalho assinada, tinha que ter um contrato, um documento. Faz sentido para você? Hoje não, essa questão da diarista, eu trabalho por dia, tá? Não tem contrato nenhum, não. É só um acordo de boca aqui. Eu vou trabalhar um dia para você. Se de repente eu encontrar alguém que pague mais, eu vou trabalhar para aquela pessoa e tá tudo bem também. Ou se você não quiser mais meu serviço, tá tudo bem também. Não há aqui pagar porque teve quebra de contrato, alguém paga uma indenização para outra, não há nada disso, não há uma obrigatoriedade. Se eu não quiser ir trabalhar, tá tudo bem também. Outra questão aqui, pessoal, olha só. Houve também o Uber. Sim, e o Uber, eu tô falando de forma muito mais emblemática, simbólica, né? Um exemplo que é muito normal pra gente. Mas tem vários outros apps que facilitaram a ideia de oferecer um serviço e outra de prestar, de consumir um serviço. Qual que é a ideia aqui? Não há contrato, você pode chamar o Uber X, o Uber Y, amanhã você chama outro prestador de serviço e tá tudo bem. Outras relações profissionais também foram muito a ideia do freelancer, principalmente aí tradutor de texto, revisor de texto, editar vídeo. Essas pessoas ela trabalham muito com demanda. Olha só, qual que é a sua demanda? Ah, é esse vídeo aqui, é esse texto, é esse serviço, eu vou prestar esse serviço e acabou, tá? A gente não tem nenhuma obrigatoriedade. Isso daí adveio muito depois do avanço da internet. Foi demais, inesquecível. E claro, não vou nem falar dessas questões do trabalho líquido com aqueles trabalhos que eles foram facilitados através da internet. Ou seja, de você receber um atendimento online, seja do que for, tá? De qualquer profissional, seja de um professor, seja de um psicólogo, qualquer profissional. Hoje é muito mais fácil você encontrar esse profissional. Eu posso dar o mesmo exemplo lá do cronômetro. Você chega na internet e procura lá psicólogo atendimento online. Pronto, você pode abrir 4 ou 5 abas, pega o telefone de cada um, marca com cada um e resolve sua escolha. Hoje, em questão de 5 minutos, você pode decidir pela compra de um item. E antigamente, em 5 minutos, você não conseguia nem chegar até o local para comprar esse item. Fez um pouco de sentido aí, pessoal? Então, essa é a ideia da liquidez de Bauman, tá? E aí, Bauman também fala muito do descarte líquido. O que é isso? Sim, descartar, tá? Jogar fora. O que é isso? Ele fala que hoje os produtos, eles são programados para se tornarem obsoletos. Exatamente. Eles são programados para não funcionar a partir de uma determinada data. Porque a ideia é você estar sempre trocando. Com o advento da internet, olha só o raciocínio. Com o advento da internet, a tecnologia, os aparelhos que demandam, né,
inovações, eles são constantemente atualizados, eles são constantemente renovados. E essa indústria que renova, ela precisa que você consuma, que eu consuma, que o seu vizinho consuma, que o cara lá do Acre consuma. Ela precisa que toda a população mundial sempre ande consumindo algo novo. E quando ele consome algo novo, ele precisa ver que aquela tecnologia nova, ela traz um quê de facilidade, um ganho para ele. Ele está ganhando porque ele está adquirindo algo muito mais moderno. Fez sentido aqui? Algo que traz muito mais diferencial do que o antigo. E que sem esse diferencial, ele não consegue mais estar atualizado na sociedade. Aí, de repente, você olha e fala assim, será que é mesmo? Imagine aí que eu, vamos supor que eu, Kelly aqui, eu trabalho com fotografia, eu tire foto, ok? Aí vamos supor que a minha máquina já seja de 3 anos atrás. E a última geração dessa máquina, ela tem um zoom com muito mais qualidade. Ela imprime algumas fotos na hora. Ela tem ainda, na mesma máquina, eu consigo editar o vídeo ali, edições simples, eu consigo fazer na mesma máquina. Imagine aí, viaje comigo que ela traz muito mais benefícios do que a antiga. Então é óbvio que se eu mostrar isso quando eu estiver vendendo o meu trabalho, eu vou ter muito mais diferencial do que uma pessoa que não consegue oferecer esses benefícios. Fez sentido para você? Então, pessoal, tome nota. A ideia de liquidez de Bauman, resumindo, entra na questão do trabalho, das relações humanas, da cultura, da moral líquida e principalmente das relações líquidas. E agora, se você ficou até o momento desse vídeo, o momento mais importante, ó, o resuminho. Exatamente. E fala aí, qual que é a aula que você assiste todo o desenrolar e ainda tem o fechamento, o resumo dos pontos mais importantes? Então, esse vídeo vale ou não vale o seu joinha? Compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai curtir, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Resumindo, o que era o mundo sólido até mais ou menos 1980 que Bauman fala? Era aquele mundo, pessoal, primeiro, que as coisas eram feitas para durar, ok? Os bens, eles eram muito mais perenes, né? Eles eram muito... O que é o perene? Eles eram feitos para ser trocados a longa data, tá? Era difícil você ter um telefone que você trocava a cada 2, 3 anos. Era difícil você ter um móvel que você trocava a cada 4, 5 anos, tá? Então as coisas eram feitas para durar. Segundo ponto, o trabalho, havia uma imobilidade geográfica, ou seja, eu ia trabalhar em determinado local e eu tinha que me fixar lá. Hoje em dia eu posso trabalhar à distância, eu posso trabalhar de qualquer local do país. Fez sentido para você? Então havia uma imobilidade geográfica e do trabalho, tá? Quando ele fala do trabalho também é a questão de que essas pessoas dificilmente elas ficavam pouco tempo numa empresa. Elas entravam numa empresa, ali numa instituição, e ficavam 5 anos, 10 anos, se aposentavam lá, e não havia uma troca muito fácil, assim, de uma empresa pela outra, tá? Então, havia também uma imobilidade do trabalho. Terceira questão aqui, as instituições eram mais sólidas. Dificilmente você ouvia falar que uma empresa grande fechou, que uma empresa grande faliu. As instituições, elas eram mais consistentes, ok? Outra questão aqui, o consumo era para sobreviver. Não havia essa ideia de que eu vou... preciso de uma roupa melhor, preciso de uma roupa mais bonita, porque as roupas que eu tenho, elas já não estão mais na moda, elas já não são mais da paleta, da costura, do corte, do modelo atual. Não havia necessariamente isso. Eu estou dando ideia só da questão do vestuário, da roupa, mas isso entra para qualquer outra questão de consumo, tá? Então, o consumo era para sobrevivência, não digamos para necessidade do ego, tá? Agora vamos para o mundo líquido, pós 1980 principalmente. Já começamos aqui, ó, os bens. Há um estudo principalmente que fala da obsolescência programada. Não pode me dar uma pista? O que é a obsolescência? É quando as coisas não têm mais utilidade. E essa ideia das coisas chegar no momento que não tinha mais utilidade era programado. Hoje é programado para as indústrias. As indústrias precisam que nós consumamos novos produtos sempre, porque senão, imagine, pessoal, eles vão produzir um notebook novo, um celular, uma máquina como essa que eu estou usando para gravar aqui nova, eles vão produzir algo novo e as pessoas não vão consumir. Por quê? O antigo ainda funciona e funciona muito bem.
Então, o que eles precisam? Que esses novos produtos, eles sejam programados para chegar num período e não funciona mais, porque daí eu e você, o nosso vizinho, todo mundo consome e compra o mais novo. Faz sentido? Agora existe também uma mobilidade geográfica. O que é isso, né? Eu consigo trabalhar de qualquer local, eu não preciso estar numa região fixa para conseguir trabalhar. Faz sentido aí para você? Hoje, pessoal, há também a ideia do consumir, para a ideia do consumir por consumir. Qual que é a ideia? Eu consumo basicamente para angariar ali, para obedecer um desejo e não porque digamos, há uma necessidade de consumo, há uma necessidade de sobrevivência. Eu consumo para consumir, para, digamos, abastecer um ego, para alimentar um ego, seja o meu ou seja aquele da sociedade, que é o, digamos, eu compro algo que eu nunca vou usar, vou fazer uma dívida que eu nunca vou pagar para me satisfazer, para usar algo que eu nunca vou me satisfazer, é sempre para o outro. Que coisa absurda. Veja se fez sentido para você. E só para finalizar, quando a gente fala de sustentabilidade, você trabalha a questão do descarte, ok? Da obsolescência programada, do descarte mal direcionado, ok? Quando a gente fala de minoria social, você trabalha muito a questão de manada, de comportamento de massa, de que eu compro, eu me comporto, eu consumo apenas para estar inserido num grupo, apenas para atender a um desejo, a um ego e não porque isso faz parte da minha identidade, ok? E isso faz parte de educação, porque, pessoal, é a instrução, é o conhecimento, é a reflexão que te tira desse movimento, que te tira de estar inserido dentro dessa modernidade líquida, dessa sociedade líquida, e você consegue não necessariamente se comportar da forma com que todos se comportam. Você consegue refletir, você consegue pensar, você consegue ter um senso crítico acerca de tudo isso e, claro, verificar o que serve e o que não serve para você, o que faz sentido e o que não faz. Como que você pode viver nessa sociedade líquida, mas sem necessariamente de forma nociva a você. Ou seja, você tem consciência do que ocorre e consegue, digamos, desfrutar do melhor sem se prejudicar, sem estar aí imbuído também, mergulhado nessa manada. Fez sentido? Que loucura! Agora sim, obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse conceito, se não tinha, se esse vídeo te abriu o radar, te deu alguns insights, te deu aí algumas ideias para você colocar na sua redação. E claro, se inscreva no canal, pessoal, vale a pena se inscrever no canal, não vale? De segunda a sexta-feira tem material assim, caprichado, organizado, para que você tire aquela nota alta na redação, tá? Obrigada e vai lá, gabarita essa prova.